Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um. Casal Reage, meu nome é Nelícia. Meu nome é Captiones, já mostramos onde. Estamos em live lá no Twitch, então já aproveita e nos acompanha por lá pra você ver os reacts ao vivo junto com a gente. Trazido aqui mais um vídeo do Ei Nerd, mais um Boruto TBV aqui. Konoha vai acabar. Eita. Salada foi solada pelo Daemon. Ai. Boruto aqui, capítulo 26. Já sou inscrito, vou deixar o meu like. Já aproveita, se inscreva no nosso canal e deixa o like. Vamos lá então, do último lançamento aqui de Boruto TBV. 3, 2, 1. Gol. Shikamaru tá na berlinda, a parceria dele com o Boruto pode ser descoberta pelo enviado do Senhor Feudal. Inojin e Manaka agora tá junto com o Boruto e o Kashinkoji. E a Sarada que pode levar um couro do Daemon. Vem comigo que esse capítulo 26 de Boruto TBV, cara, tá pegando fogo. Vamos lá. Tô Trunks. Inés Trunks, peteira aqui, galera. Que capítulo movimentado foi esse de Boruto TBV, de verdade. Cara, realmente rolou bastante coisa. Eu sinto, cara, que a história agora, ela andou bastante pra caramba, sabe? Não tá parada. A gente tem essa sensação que a história tá indo mesmo, sabe? Só que esse capítulo foi basicamente só desgraça rolando atrás de desgraça. Tá tudo andando errado e as coisas podem estar a um empurrãozinho de explodir. Deixa teu like e vamos analisar esse capítulo. Só não esquece, estamos participando do IBEST. Galera, a fandom de Naruto sempre foi tipo 50% do que todas as outras fãs, 50%, representa 50% do que a gente consegue no IBEST. Vocês são impressionantes, cara. Eu não sei o que acontece, mas eu gosto demais dessa fã aqui. Obrigado de coração. Deixei todos os links aqui embaixo preparados para vocês votarem. Só tocar em cada um deles e confirmar lá na próxima fase. E a gente consegue. Vamos lá, galera. Inojin. Olha, eu juro pra vocês que eu não esperava continuar falando do Inojin e Manaka nas análises de capítulo, né? De verdade. Tipo, sério, o garoto nunca teve tanto destaque. Do nada, parece que ele virou um dos favoritos do Ikimoto, não parece? Começou lá com ele indo pra cima do Juro, levando madeirada, gerando todo um debate sobre ele ter sobrevivido ou não, porque, pô, ele tava com a filhona no corpo. Mas você pensar bem que faz até muito sentido, né, o Inojin ter virado um personagem importante. Porque, pô, cara, pro Ikimoto manter ele vivo depois daquilo, o cara devia querer muito botar ele na história. Mas eu nunca imaginei que o Inojin fosse virar um cara importante ao ponto de ser um novo telefone sem fio do Kashinkoji com o Shikamaru. Mas faz todo sentido também. O Shikamaru antes, ele tava contando com a Ino pra fazer as ligações mentais com o Boruto. Só que depois que rolou com o Inojin, a Ino largou a mão do Shika. E pro Shikamaru continuar ajudando o Boruto e o Kashinkoji sem continuar levantando suspeitos, ele precisava continuar com as conversas telepáticas. E assim, como o Inojin é outro único membro do clã Yamanaka que tem nome na obra, né? Ele é perfeito pra cumprir esse papel. Só que eu realmente acho que o Ikimoto, cara, amarrou de um jeito até que ok a justificativa pra botar o Inojin no meio dessa história. Tipo, o Ikimoto precisava amarrar as motivações pessoais do Inojin com o que o Boruto e o Koji estão fazendo, né? E tinha que fazer ter sentido até ele aceitar ajudar eles. Só que na cabeça do Inojin, os dois são criminosos, principalmente o Boruto. Mas como o Ikimoto já tinha colocado lá no começo o interesse romântico que o Inojin tinha na Himawari, dá pra entender o porquê ele aceitou ajudar. Inclusive eu achei engraçado, né? O jeito que o Kashinkoji abordou o Inojin do nada no meio da rua, através de um sapo. Ele perguntou, você possui afeto pela Himawari Uzumaki como alguém do sexo oposto, certo? Pô, que pergunta estranha, cara. Ainda mais vindo de um sapo. Era só perguntar, você tá afim da Himawari, né? O cara escolheu a frase mais estranha possível e usou. E pra piorar, quando o Inojin é teleportado pra base deles, o Boruto tá lá fuzilando o menino com os olhos, né? O Boruto não parece estar muito feliz por ter um cara de olho na irmãzinha dele. Ah, e tem gente chamando o Inojin de Jack, por ele estar afim da Himawari. Galera, o Inojin tem no máximo 14 anos, a Himawari tem 13. Twitter, pô, vamos dar uma relaxada, galera. Twitter, bora pegar um sol, né? O Inojin foi tão útil nessa telepatia que ele conectou o Shikamaru lá em Konoha com o Kashinkoji, que tá no esconderijo, tipo, no país do vento. É um feito que absolutamente nenhum Yamato. Porque o Inojin parece aqueles adolescentes da Netflix, tá ligado? Até 14 anos. É, porque a discrepância até dá de concordar. Manaka tem. Eu acharia isso incrível, mas provavelmente o Ikimoto só tá sendo inconsciente mesmo, porque não faz sentido ele conectar duas pessoas numa distância tão grande assim. Não existe isso. Sabe? Não é como se o Inojin fosse um mega prodígio, dono de um poder oculto absurdo. Não. Ele é só o Inojin. Ikimoto só deu uma cagada pro funcionamento desse jutsu de transmissão de pensamento. Tá tudo certo, beleza. Isso não importa de verdade. O que importa é o conteúdo da conversa que ele transmitiu entre o Koji e o Shikamaru. O todo poderoso Shikamaru! Inojin, Já tem um tempo que eu tô falando pra vocês que a batata do Shikamaru tá assando. E esse capítulo deixou claro que essa batata, na verdade, cara, tá quase queimando já. Tá passando ponto. Aconteceu o que eu tinha teorizado num vídeo recente, né? O Senhor Feudal mandou alguém pra Konoha cobrar o Shikamaru sobre a questão do Boruto. Porque nos olhos dos anciões do Senhor Feudal,
O Shikamaru tá fazendo corpo mole nesse assunto, que é o mais importante de todos. Quando, na verdade, o Shikamaru sabe que tá todo mundo sendo manipulado e ele tem que fazer esse jogo político pra tudo não ir pelos ares. O enviado do senhor feudal foi esse tal de Kobu. Esse cara aí que tem cara de que vai ser um FDP lá, Danzo. O cara chegou falando que tem um traidor na vila, passando e recebendo informações do Boruto, que ele vai descobrir quem é esse traidor. E a gente sabe que esse tal traidor aí é o próprio Shikamaru. Mas diferente dessa galera, o Shikamaru sabe que o Boruto é do bem. Mas não importa se ele disser alguma coisa, porque a onipotência vai agir na cabeça das pessoas e fazer elas esquecerem disso. Ele não tem como explicar pra galera. Então ele tem que sambar do jeito que as coisas estão. Por isso que ele não pode perder o cargo de Hokage. Porque ele vai perder um pouco o poder de decisão que ele tem. Porque o Shikamaru, seguindo os planos do Kashinkoji, ele consegue comandar as forças de Konoha pra fazer o mundo, né, chegar num futuro bom que o Kashinkoji vê com o poder dele, as 10 direções. Foi isso que aconteceu no caso da missão no País do Vento. O Shikamaru enviou a Sarada, Konohamaru e Mitsuki porque o Koji falou pra ele fazer isso. E por causa disso, eles conseguiram derrotar 2 Shinjus. Claro, teve, né, uns improvisos ali no meio do caminho, mas, cara, eles conseguiram essa, digamos, vitória porque o Shikamaru seguiu a cal do Koji. Então o Shikamaru realmente não pode perder o chapéu de Hokage agora, cara. Seria muito ruim. Só que, tipo, ele tá por um fio. Agora que esse Kobu tá no meio da história, ele vai investigar todo mundo que teve contato com o Boruto. A coisa vai ficar, porra, ainda mais complicada. A batata vai assar mais ainda. Ele já puxou o Konohamaru pra interrogar. E eu imagino que ele vai ter que interrogar a Sarada e o Mitsuki também. Mas, galera, o curioso é que durante a conversa tem alguns quadros que focam no rosto do Sai. E ele parece desconfiado com o Shikamaru. Eu acho isso curioso porque esse destaque pro Sai pode não ser por acaso. Claro, o Kimoto pode estar só colocando as reações do Sai só pra mostrar, né, que ele tá ali na cena e isso pode não significar nada mesmo. Beleza, só pra mostrar que ele tá ali. Mas a gente tem que lembrar que nesse mesmo capítulo, o Kimoto deu um papel muito importante pro Inojin, que é filho do Sai. Pode ser que o Sai, de alguma forma, descubra que o Inojin agora tá ajudando o Kashinkoji e o Boruto. Antes eu tinha feito a teoria de que a Ine podia dedurar o Shikamaru, porque ela não queria mais fazer a telepatia entre ele e o Boruto. Se o Sai chega em casa e comenta com a Ino que o assistente pessoal do seu feudal tá no pescoço do Shikamaru, né, ela pode agir estranho e ele acabar reparando. O Sai tinha esse negócio do Shippuden de saber ler emoções, saber identificar sorrisos falsos e tudo mais. Seria legal ver um callback disso. Eu não sei quão fechado o Sai é com o Shikamaru. Eu não sei se ele ia tentar, digamos, ver o lado dele ao desconfiar que ele tá ajudando o Boruto. Metafora ele, Sai, vai. Se por acaso o Sai descobre que o Nojin tá ajudando o Boruto, o Sai vai ficar num dilema de contar ou não, né, pra esse Kobu. Porque o que o Nojin tá fazendo é crime. Ele tá ajudando um traidor, né, que, digamos, matou o Hokage. A gente sabe que não é, mas enfim, tava transmitindo uma conversa mental durante uma reunião de alto escalão. O cara zerou o Código Penal de Konoha ali. Então, se o Sai reportasse tudo, ele ia ter que entregar o filho dele de bandeja e ele não ia querer fazer isso. Cara, eu acho legal que esse capítulo abriu várias possibilidades interessantes com as interações de alguns personagens. Isso é maneiro. Mas acho que a coisa mais interessante dessa cena com o Kobu foi uma das primeiras falas dele. Ele falou que não só a capacidade do Shikamaru está sendo questionada, como também a própria necessidade de existência das vilas ninjas está sendo debatida. Cara, isso aqui é importante, porque lembra, as primeiras páginas do mangá de Boruto era o Boruto e o Kawaki lutando com Konoha destruída. E o Kawaki diz, a era do Shinobi acabou. Galera, tô achando que essa fala do Kawaki vai ter alguma coisa a ver com essas movimentações que estão rolando no background do País do Fogo. Porque assim, em Naruto, essa questão das vilas ninjas e do país em que eles estão não foi algo muito bem explorado em Naruto. Eu até posso fazer um vídeo explicando sobre a política no mundo de Naruto. Mas basicamente as vilas ninjas funcionam, né, como os braços armados dos países. E quem realmente manda neles são os senhores feudais, os daimyos. Isso vem direto de um conceito do mundo real. Porque no Japão feudal, os daimyos eram líderes que controlavam grandes territórios e tinham, né, seus próprios exércitos. Eles serviam ao imperador. Mas na prática eles tinham muita autonomia. No mundo de Naruto é quase a mesma coisa, né? O País do Fogo, por exemplo, tem o seu feudal e Konoha é a vila ninja responsável por proteger esse país. O Hokage é o líder militar da vila, mas ele não está no topo da hierarquia política. O Hokage responde ao seu feudal, ou seja, mesmo que o Shikamaru seja o Hokage agora... Acho que é por isso que o nome era... Eles chamavam as vilas ninjas de... Vilas ocultas da névoa, vila oculta da folha, vila oculta... Faz sentido. Tipo, que não são... Tipo, quando eu vi Naruto pela primeira vez, eu entendia que eram cidades principais, como qualquer outra. Foi a Nova minha York, percepção. Manhattan, São Paulo, mas não. São paradas escondidas. E tem as principais. Eu não tinha Só feito que- essa ligação. Só que, né, tá lá. Em algum canto tá lá. Tá por lá, Ele tá ainda por precisa ali. prestar contas pro cara de cima, que é o senhor feudal. E como a vila existe para servir aos interesses do país, se o senhor feudal quiser, cara, ele pode até mandar fechar as portas de Konoha.
Eu tô curtindo muito ver o Ikimoto dando esse tipo de foco na parte política da coisa. Cara, isso é muito maneiro mesmo, de verdade. Mas eu queria realmente que tivesse preparando um pouquinho melhor o terreno pra isso. Tipo, o cara falou que a existência das vilas ninjas tem sido um tema recorrente, né? Mas isso do nada, ninguém deve lembrar, mas lá no comecinho do mangá, teve um arco do Boruto junto com o filho do Senhor Feudal. E dava pra ter introduzido esse assunto lá. Pelo menos, tipo, cara, plantar a sementinha de que tá rolando essas discussões. Podia ter mostrado Naruto em reunião com os outros Kages e alguém comentando sobre, né, o país ter cortado parte do orçamento. Porque, pelo que o Kobo disse, isso é uma coisa que já tá sendo debatida há muito tempo. E tá valendo pra todas as vilas ninjas do mundo. Então, né, cara, não sei se vocês concordam comigo, teria sido legal, né, ter algum tipo de construção um pouquinho antes disso. Mas ainda assim, eu achei legal, cara, esse conflito tá acontecendo agora. Eu tô torcendo pra que continue. E faz sentido as vilas ninjas estarem perdendo utilidade. Afinal, não tem mais guerra. O mundo ninja tá em paz. E se o mundo tá em paz, qual a necessidade de um país continuar mantendo uma vila militar? É um conceito interessante, é uma crise política global. Espero que a gente veja mais disso depois. Boruto e Kashinkoji. Enquanto o Shikamaru tá tomando lapada de um lado, o Kashi e o Boruto tiveram, né, um mini risca-faca. Já tem uns capítulos que o Boruto tá agindo meio pelas costas do Koji. O lance dele ter falado lá com o Kawaki foi uma coisa que não tava nos planos do Koji. No fim das contas, isso meio que salvou eles. Mas esse improviso do Boruto pode ferrar com o plano do Kashinkoji, que tá agindo ali de acordo com as previsões das possibilidades de futuro que ele viu. O Koji tá querendo levar o mundo, né, pro good end, pro final feliz. Só que pra isso, cara, alguns sacrifícios precisam ser feitos. E é por isso que o Boruto ficou pé da vida com o Koji. O Konohamaru quase virou estatística na missão do País do Vento, lembra? Aí o Oda, coitado, pô, foi de Rikudo Senin pra Sarada ativar o Mangekyo. O Boruto tá pistola com o Koji, tá começando a ter umas discussões entre eles. Inclusive o Boruto não quis falar o que ele resolveu com o Momoshiki. A gente ainda não sabe, cara, se o Momoshiki aceitou ou não o acordo com o Boruto. Pra ele ter escondido a verdade do Koji, eu acho que isso também não é uma coisa que tá nos planos do Koji. Mas enfim, essa parceria entre os dois, cara, uma hora deve acabar. O Boruto não vai querer continuar fazendo, tipo, sacrifícios desnecessários. Talvez o próprio Koji pague por isso. Vai ver o Boruto vai contra os planos do Koji mais uma vez, só que dessa vez dá ruim e o Koji pode acabar morrendo. Ia ser interessante ver como é que a cabeça do Boruto ia ficar, né? A gente já viu isso acontecer antes com o Naruto, né? Mas enfim. Seria até engraçado ver um cara que diz que sacrifícios são necessários sendo um sacrifício necessário. Que lindo, né, cara? Juro, chorando depois de ler Crepúsculo. E uma murcha ali, sempre meio lendo uma Playboy ali do nada, cara. Isso me pegou desprevenido. O Kimoto realmente tá gostando de fazer essa construção lenta das Shinjus. E na verdade, cara, eu acho isso bom. Porque aí a gente entende mais esse novo tipo de vilão no universo de Naruto. Porque em Naruto a gente tá acostumado a ver vilão com um passado triste e tudo mais. As Shinjus, cara, são só bichos que estão aprendendo. Inclusive sobre amor. Eu realmente tô curioso pra ver o estágio final da construção desses personagens. Pra ver onde que o Kimoto tá indo com tudo isso. Mas com certeza o Mamute foi o destaque entre esses bichos feios, porque finalmente a gente tem um pouco de noção do que ele pensa e ele é bem diferente das outras Shinjus. Enquanto o Juro tá toda hora com esse papo de amor, né, o Mamute tá nem aí pra isso. O Mamute quer devorar a Eida pra ter acesso à genética dela e desse jeito, né, prosperar como espécie. Isso lembra até um pouquinho o que os outros Suzuki fazem, sempre consumindo material genético de cada planeta pra evoluir mais e mais. E o Kashinkoji disse que o Mamute vai invadir Konoha logo mais, e o alvo dele é a Eida. E o curioso, cara, é que o Kashinkoji disse que vai passar a cal pro Shikamaru sobre como derrotar o Mamute. Mas a gente tem que lembrar que pra chegar na Eida, esse feioso aí vai ter que passar pelo Pitbull que tá com ela, o Daemon. E se o Kashinkoji tem que dar dica pra derrotar o Mamute, pode ser que o Daemon não seja suficiente pra lidar com ele. O que pra mim, cara, é uma loucura, já que o Daemon é o mais forte que tem em Konoha atualmente. Mas isso pode ter a ver com o que rolou com as meninas. O pequeno? Eida, Sarada e Sumire. A Eida descobriu que a Sarada e a Sumire não são afetadas pelo charme dela. Ou seja, elas não são, digamos, cativas da Eida. E teoricamente podem ir contra ela em algum momento. Antes, assim, a Eida ficava de boa, porque não tinha absolutamente ninguém que pudesse resistir ao charme dela. Mas agora tem essas duas meninas. A Eida não sabe que o charme e a onipotência são, na verdade, o mesmo poder. Ela manifestou o charme através da onipotência. Só que ela não faz ideia disso. Então ela sabia que as meninas não tinham sido afetadas pela onipotência, mas ela achava que o charme estava funcionando nelas. Mas agora as meninas não têm essa vantagem de fingir que são cativas da Eida para pegar ela de guarda baixa. Mas sinceramente, eu acho que essa situação vai terminar em pizza. A Eida sempre quis ter relações verdadeiras, sabe? Sem influência do charme dela. E agora ela tem exatamente isso. Vocês percebem? Ela não tem motivo algum pra querer matar as meninas. Não tem como. Agora, pra que ela vai querer matar as meninas? Eu acho que ela vai realmente ficar infeliz. Eu acho que essa cena foi feita pra criar uma tensão. Mas no começo do próximo episódio isso não deve dar em nada. O problema mesmo, cara, foi o Dennis, o Pimentinha, que pulou pra cima das meninas. Já tô falando, cara, o Daemon é um pitbull. Estava pronto pra morder crianças. No momento que a Eida desvendou que as meninas não eram afetadas pelo poder delas, o Daemon já pulou pra cima das duas. Mas, de novo, eu acho que essa cena foi feita pra criar uma tensão de fim de capítulo. Mas não deve dar em nada. O Daemon deve ter feito isso pra salvar as meninas.
Porque assim, cara, a cena foi feita pra reforçar o medo que as garotas tinham de serem descobertas, sobre o perigo também do Damon poder acabar com elas rapidinho. Então quando a Ada joga a revelação, as meninas já estão encarando o Damon. E aí que tá, o poder do Damon é refletir as intenções. Naquela situação, como as meninas estavam com medo do Damon fazer algo, elas podiam começar a planejar alguma coisa contra o Damon. Só que, se elas fizessem isso, essa coisa que elas pensaram ia acontecer diretamente nelas. O Damon é muito roubado, cara. É legal. Isso é legal. É isso que o Damon foi pra Isso cima é dela. muito legal. Ele agiu antes que elas pensassem em fazer alguma Esses coisa. dois são muito porque quebrados. Elas iam se dar mal. Provavelmente, cara, no próximo capítulo, no começo do próximo capítulo, eles vão cortar essa tensão e tudo vai ficar bem. Só que, e se eu tiver errado? E se o Damon realmente estava indo pra atacar? Bom, a Sarada ativou uma Mangekyou Sharingan nessa cena. Então ela estava pronta pra lutar. Mas é curioso que tem um quadro que foca no olho esquerdo da Sarada. A gente sabe que o poder do Mangekyou direito da Sarada é o Hirumi, aquele poder apelão da gravidade. Mas o poder do olho esquerdo ainda é um mistério. E se for um Genjutsu? A gente ainda não tem confirmação de que o poder do Damon rebate até Genjutsu. Mas se não, cara, então a Sarada pode ter pego o Damon em algum tipo de Tsukuyomi ou Kotomatsukan. Nossa, e é por isso incrível. que o Kashiko está passando instruções pro Shikamaru de como derrotar o Mamushi. Porque o Damon vai estar dormindo por conta de um Genjutsu da Sarada. Cara, será que vai ser isso? Galera, capítulo muito bom, gostei muito. Foda. A minha nota vai ser 8. Qual a sua Não, nota? boa, Comenta aqui quase e nove. não esquece, 8,5. deixa o feedback aqui embaixo. Muito galera. bom, muito Só dá um bom. votinho pra gente. A vocês dando força pra gente, a gente consegue chegar na próxima fase, que é a top 3. Por enquanto nós somos top 10, né? A gente precisa chegar no top 3. Dá um votinho em cada categoria pra gente, muito obrigado. Toca aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho. Galera, presta atenção. Caralho, Se que você não poderes. ativa essa notificação, você tá perdendo o que tá acontecendo. Aqui são muitos vídeos, é um canal informativo do universo nerdístico. E não só informativo, também de entretenimento, que a gente traz muito entretenimento do universo nerdístico como um todo. Então ativa o sininho, vai ser legal. Até a próxima, galera. Fui! Uhul! Muito bom. Muito foda, que Porra. capítulo foda, na moral. Que capítulo foda, acho que um dos Boruto só melhores. surpreende. Pô, um dos melhores aí dos últimos que foram lançados. Sim, acredito verdade. eu. Uhum. Conseguiu andar legal e tá andando a história. Fato que tá As andando. coisas estão acontecendo. Será que tem alguém que tem o sininho ativado no nosso canal? Ative o seu sininho para Será? receber notificações. Comenta o que vocês acharam, deixe indicações de outros vídeos. Se inscreva no nosso canal Até e o até o próximo vídeo. Tchau, tchau. tchau.